Hoje é dia de visita no Espaço Prime, onde vai acontecer a palestra e o lançamento do meu livro Depois da Crise. A gente vai aproveitar o momento aqui reunido para poder responder algumas perguntas que eu espero que contribua aí para vocês, com a vida de vocês e o desenvolvimento de vocês. Vamos lá. Qual foi o momento mais difícil emocionalmente durante a sua quebra financeira? E como você lidou com ele? O momento mais difícil da pior crise que eu já passei, há 2 anos atrás eu vivi a maior crise da minha vida. E o momento mais difícil foi um dia que a gente precisava comprar mistura ali para casa e não tinha dinheiro para nada. O único dinheiro lá eram R$200 do cofrinho da minha filha. E foi devastador porque era um dinheiro que ela estava guardando para as coisinhas dela. A gente sempre incentiva os nossos filhos a fazerem isso, mas a gente precisava usar naquele momento. Literalmente não tinha nada e a gente precisava comprar mistura aquele dia. Então eu chamei minha filha, conversei com ela e foi devastador, foi humilhante, foi vergonhoso. E lidar com aquela situação e conseguir transmitir para minha filha por que nós estávamos fazendo aquilo não foi fácil. Então a gente teve que lidar com toda essa vergonha. É uma devastação também da nossa dignidade, da nossa hombridade. E foi o momento mais difícil para mim. De tudo que aconteceu, o que eu não esqueço e que eu tirei grandes lições foi esse dia. Que ponto você percebeu que precisava mudar sua mentalidade para sair da crise? No auge da crise, tudo que eu tentava estava dando errado. E eu também não tinha força emocional para fazer nada. Mas num dos momentos assim de reflexões, uns poucos raros momentos em que eu tinha consciência, conseguia ter força mental e emocional para refletir sobre o que estava acontecendo, eu entendi que a primeira atitude era começar a mudar o meu próprio comportamento, porque eu estava focando muito em resolver os problemas. Eu estava focando aonde conseguir dinheiro, aonde conseguir mais trabalho, como ter energia para poder ter motivação, gás, ânimo para fazer as coisas, e focar nisso não estava me ajudando em nada. Na verdade estava piorando a situação. Então eu refleti o seguinte: eu preciso dar pequenos passos. E por onde começar? Começar pelo meu próprio comportamento, porque o meu comportamento me levou para a crise e era o meu comportamento também que não estava me ajudando a sair da crise. Então eu fui buscar ajuda para mudar o meu comportamento. Eu precisava me entender para conseguir virar o jogo pro lado de fora. Então essa foi a principal atitude que eu tive para mudar essa situação e virar o jogo e sair daquela zona de caos. Quais as crenças limitantes que você identificou em si mesmo naquele período? As principais crenças limitantes: pensamentos negativos excessivos. Então desde a minha infância, por diversos outros motivos que eu aprendi depois, que eu fui estudar depois, mas desde a minha infância eu sempre fui um cara com pensamentos negativos. Eu deixava os pensamentos negativos me dominarem de forma excessiva. Isso gerava ansiedade, gerava outros comportamentos. Então, principalmente os pensamentos negativos é o que mais me atrapalhou. Depois, a questão de isolamento. Então, dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu sempre tendia e priorizava ficar sozinho, não participar de eventos, festas, de momentos de comunhão com as pessoas. Isso também me atrapalhou demais. Então, pensamentos negativos, o isolamento. E por que o isolamento? O isolamento me levava para um outro comportamento, que era os vícios. Vício em pornografia, vício em consumir conteúdos que só alimentavam aqueles pensamentos negativos. Então, esses 3 pontos para mim eram situações que me atrapalharam muito e que hoje eu ressignifiquei tudo. Pensamentos negativos, isolamento e vícios e consumo de coisas que não agregam em nada. Como você lidou com sentimentos como vergonha, medo e culpa diante da situação? Essa era uma qualidade é uma qualidade que eu sempre tive e eu tenho até hoje. Eu nunca tive dificuldade de reconhecer quando eu tô errado. Então, vergonha, medo, culpa, se você não encarar a situação, esses sentimentos dominam. Então, eu sempre encarei a situação de frente. Por mais que eu não tinha as ferramentas emocionais, mentais, psicológicas para poder resolver a crise e mudar o meu comportamento, eu fui aprender isso depois. Mas o que me salvou, ou uma das coisas que me salvaram,
foi isso, não fugir do problema, encarar, não fugir das pessoas, não exatamente do problema, mas das pessoas. Então essa questão de ter vergonha nunca me atrapalhou, medo também do que as pessoas vão falar nunca me atrapalhou, e a culpa também nunca foi algo que me atrapalhou, porque eu sempre conversei com quem precisava, pedi desculpa para quem tinha que pedir, pedi perdão para quem tinha que pedir, e sempre deixei muito claro, tudo vai se resolver. Então isso me ajudou bastante, cara. Houve algum gatilho ou virada de chave que marcou o início da sua recuperação? Cara, virada de chave para minha recuperação foi quando eu entendi, assim, que ficou muito claro para mim que o problema era eu mesmo. O problema financeiro, familiar, emocional, de relacionamentos, tudo que aconteceu naquela crise, a origem estava dentro de mim. Então a virada de chave foi quando eu decidi o seguinte: eu preciso mudar. Não adianta eu ter dinheiro se eu não mudar. Não adianta eu resolver os problemas de relacionamento, os problemas que foram gerados se eu não transformasse por dentro. Eu precisava mudar radicalmente o meu comportamento, e era algo que eu fugia. Eu sempre fugi de lidar com as minhas próprias crises internas. Então a virada de chave foi olhar para mim mesmo e dizer: você é responsável. E dali para frente as coisas começaram a ser transformadas assim de uma maneira extraordinária. Foi quando eu lidei comigo mesmo. Foi aí a virada de chave principal. Que hábitos emocionais você precisou desenvolver para se reerguer? Alguns hábitos e alguns comportamentos que eu precisei desenvolver. Tirar aquela questão que eu tinha de ficar preso nos pensamentos negativos. Então, pensamentos negativos é comum. Eles vêm mesmo por conta de insegurança, medos, etc. Mas não dá voz para esses pensamentos. Então, hoje, de forma consciente, porque inconscientemente as pessoas são controladas por isso. Mas é de forma consciente, é quando você entende que isso está acontecendo que você vira o jogo. Então sempre que surge um pensamento negativo, eu já tenho atitudes, comportamentos que são propositais para não deixar o pensamento negativo me controlar. Outra coisa, eu percebo quando o meu emocional está me levando para fugir de um problema, para o isolamento. Então eu já também de forma consciente, eu já vou mudando isso. Eu já não deixo os sentimentos me controlar. Eu já não fico reagindo de forma emocionada. Então eu sempre pondero melhor as coisas agora, porque eu percebo quando o meu cérebro está me levando para isso. Então a principal mudança é quando você tem consciência. E aí você vai conseguindo reagir de forma positiva e não deixar essas coisas te dominar. Qual foi o papel da disciplina emocional na sua reconstrução? Então vamos lá. Disciplina emocional. Antes de falar da disciplina emocional, é a indisciplina. Então pessoas que são controladas pelas emoções. Se você não controla suas emoções, elas vão controlar você. E é necessário ter disciplina para que isso aconteça, que é o que eu chamo de consciência focal. Então eu precisei desenvolver essa consciência, a consciência de que as minhas emoções, elas me controlavam, que eu era muito reativo, muito negativo por causa das emoções, dos sentimentos. Então eu era indisciplinado nisso, eu era fraco emocionalmente, porque eu não agia de maneira a controlar as minhas emoções. Então hoje, de forma consciente e focada, eu controlo melhor as minhas emoções. Então eu já não permito mais que as emoções me controlem. Então a pessoa indisciplinada, ela é controlada pelas emoções. A pessoa disciplinada emocionalmente, ela não permite que as emoções controlem essa. Essa é a principal, controle ela, na verdade. Essa é a principal diferença. Como você manteve a clareza mental em meio ao caos financeiro? Cara, primeiro assim, clareza mental no meio do caos, se você não tem as ferramentas corretas, é muito difícil você conseguir exercer isso. Então, no começo, até o auge da crise, eu não tinha muita clareza mental, eu não tinha essa capacidade, as ferramentas, porque tinha muita coisa acontecendo dentro de mim que me levaram para o caos. Mas foi o primeiro passo que eu dei para o meu próprio desenvolvimento pessoal que eu comecei a entender. E aí sim, depois que você começa a entender padrões de comportamento,
padrões de comportamento inconsciente que te leva para o caos, aí você começa a organizar a sua vida, então você começa a ter clareza do que fazer para sair do caos. Então, antes de sair do caos, eu precisei ter clareza mental do que estava acontecendo. E isso só foi possível quando eu busquei ajuda, quando eu busquei o desenvolvimento, eu fui para terapia, fui entender os meus próprios sentimentos, emoções, e aí eu tive ferramentas para me tirar dali. Então, o caos ele não se resolveu. O que se resolveu primeiro foi a minha vida internamente, os meus comportamentos, e aí depois as coisas foram se encaixando, cada coisa no seu lugar, a começar pelo financeiro, porque o financeiro estava em caos, porque a minha cabeça estava em caos. E aí eu controlei aqui, o lado de fora começou a ser transformado. Você teve apoio de alguém ou enfrentou isso mais sozinho? Como isso impactou na sua jornada? Eu tive total apoio, primeiro da minha esposa, porque o elo que continuou de pé em casa foi a minha esposa. Eu caí numa depressão profunda. A minha esposa, ela continuou de pé. A minha esposa, ela continuou trabalhando. Ela continuou buscando soluções. Então, quando eu a vi ali trabalhando, se dedicando, de alguma forma aquilo estava me ajudando. E foi por causa dela, inclusive, que eu fui buscar ajuda para poder sair daquela situação, porque ela já estava ficando totalmente sobrecarregada. Então, ela me ajudou bastante. Depois, um profissional, a minha terapeuta, me ajudou muito, porque ela não foi só uma terapeuta para mim, ela foi uma mentora. Ela entendeu todo o meu processo e ela trabalhou de forma muito eficiente e me deu dicas assim, me mostrou ferramentas que revolucionaram a minha vida. Então, essas duas pessoas. Depois, minha mãe, meu pai me ajudou bastante, foi um apoio financeiro muito importante para mim, eu não posso me esquecer disso, mas também um apoio moral em me dar bons conselhos. Então, minha esposa, minha terapeuta, minha mãe, meu pai foram pessoas fundamentais para que eu pudesse sair da crise.